Fala, meu povo, tudo certo? Hoje a gente vai bater um papo aqui e uma reflexão, né, que eu acho muito interessante, nossos alunos de hoje em dia. Com o advento do celular, muitos deles não gostam de copiar a matéria da lousa, né, aquela perguntinha clássica, para copiar, professor, você está colocando na lousa para quê e tal. Mas vamos analisar aqui, né, se é possível ensinar matemática sem a lousa? É possível entender a matemática sem a lousa? Sim, existe a possibilidade, desde que a gente use alguns recursos. Mas eu vou tentar aqui explicar para vocês um conteúdo sem colocar nada em lousa. Vamos ver se a gente consegue entender. Porque eu fico pensando, se o meu aluno olha para mim e não copia, depois não estuda em casa, como que ele entende essa matéria, né? Então, vamos lá. Eu vou ensinar para vocês aqui fração mista, tá? Então tem lá fração própria, fração imprópria, fração mista. Então, vamos começar. Para eu explicar a fração mista, eu preciso explicar o que é uma fração. E uma fração é uma divisão em partes iguais. Ok, tá. Então, para ser uma fração, eu preciso de uma parte de um todo. Aí, eu vou colocar então na parte de cima do quê? Aonde? Do que você está dizendo? Então, se eu não tenho uma lousa, como que fica essa parte de cima? Mas vamos lá, vamos continuar. Vou chamar de numerador e a parte de baixo, denominador. Ok? Tá. E aí, na sequência, eu tenho o numerador, ele é menor que o denominador, então ela vai ser uma fração própria. Se o numerador é maior que o denominador, é uma fração imprópria. E agora chegamos na fração mista. O que é uma fração mista? É aquela que eu tenho uma parte inteira e eu tenho uma parte que é uma fração própria, tá? Então não é inteira. E aí como que funciona isso? Como é que eu consigo escrever isso então? Então eu vou colocar, vamos representar uma fração mista onde eu tenho um inteiro e eu tenho metade. Então seria 1 e 1,5. Você conseguiu ver isso? Você conseguiu enxergar isso? Sem lousa? Na sua cabeça faz algum sentido? Entendeu? Então é isso que eu fico um pouco preocupado. Então você, aluno, escreva, coloque. Seu cérebro precisa disso. Seu cérebro precisa que você mostre para ele o que é importante. Faça as anotações no caderno. Seja uma pessoa que seja responsável pelos seus atos, no sentido em que assim você vai estar estudando. Beleza? Espero ter contribuído para você pensar um pouquinho aí no seu dia a dia, nesse esquema de ficar tirando foto de lousa. Tem algum problema? Nenhum. Mas vai para onde? Vai para o arquivo sexto. Beleza? Forte abraço. Bisu do Ledu. Esteja sempre com a gente aqui. Vem comigo no Tchurururu. Tchau!